nome é Thaís, eu sou conselheira do CRES. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos curtos, cabelos pretos, olhos pretos, né? Estou sentada no meu escritório, tenho uma cadeira, sentada numa cadeira preta, e ao meu fundo tem uma estante azul com alguns livros, né? A gente vai dar sequência ao curso de educação permanente, né? Que tem como título A Ética no Cotidiano do Trabalho de Assistentes Sociais, né? E hoje a nossa aula é com a professora Beatriz Paiva. O tema da aula de hoje são 30 anos de renovação da ética no serviço social, avanços, impasses e desafios. Eu vou começar apresentando a professora Beatriz Paiva, né, que ela possui graduação em Serviço Social, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência na área de serviço social, com ênfase em serviço social, atuando principalmente nos seguintes temas: assistência social, políticas sociais, América Latina, serviço social e cidadania. Ela é também pesquisadora, fundadora do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, né, da UFSC, onde desenvolve pesquisas e estudos sobre a América Latina. Agora eu convido a professora Beatriz Paiva para iniciar os trabalhos. Seja bem-vinda, professora. Muito alinhado com as perspectivas mais conservadoras. Os anos 80, eles sedimentam aquele processo do serviço social de ruptura com o conservadorismo, né? De enfrentamento do conservadorismo, que era um conservadorismo cunhado desde o ponto de vista teórico, mas um conservadorismo também imposto pela lógica do mundo do trabalho e por muitas das nossas contradições como categoria profissional. A gente lembra que o avanço da crítica e da perspectiva crítico-dialética no serviço social, hoje algum santo poderoso é celebrado, porque a igreja aqui está tocando o sino bem alto. Que santo é hoje? 26. Bom, amanhã que é, né, São Cosme e São Damião. Esse lugar do debate da ética no projeto de intenção de ruptura também foi um lugar muito disputado, porque a captura da reflexão filosófica pela perspectiva neotomista, né, baseada na revisão dos ensinamentos de São Tomás de Aquino, na própria fenomenologia, a partir do movimento de modernização conservadora do serviço social, atribuíam à ética um campo quase que sedimentado de atraso, né? A gente tinha uma dificuldade de compreender a ética na sua potência como sedimento mais importante da praxis política revolucionária. Isso entra no serviço social quando nós conseguimos amadurecer uma filiação ao marxismo dentro de um acúmulo, de uma disputa, exatamente do currículo de 1982, né? Quando o serviço social não só retoma as bases teóricas e políticas da crítica ao conservadorismo, mas quando ele dá passos rápidos e potentes em direção a sua filiação à tradição marxista, né? Ao enfrentamento ao conservadorismo que não passava só pela disputa no terreno profissional ou do ponto de vista da intervenção estritamente política metodológica, como foi, de fato, podemos caracterizar, de fato, as primeiras experiências lá da reconceituação nos anos 60 que marcaram esse movimento na América Latina. Os anos 80, eles foram anos, então, de reorganização e reaglutinação do serviço social como classe trabalhadora, como uma categoria profissional organizada, num contexto que eu gosto sempre de citar, né, de relembrar, em que os sindicatos profissionais eram muito importantes,
porque a gente vivia no momento do esgotamento do regime autocrático burguês, né, da ditadura civil-militar, que chegava nos seus estertores, né, na sua crise insolúvel, né, incapaz de dar respostas a quem os apoiava e a quem os combatia. Final dos anos 70 e início dos anos 80 é um período de reorganização da classe trabalhadora, da reorganização da luta sindical, que naquele contexto ela só podia se dar por organização por categoria profissional. Nós sabemos que, historicamente, o serviço social é uma profissão vinculada ao Estado brasileiro e às políticas sociais. Naquele contexto, não havia possibilidade sequer remota do funcionalismo público se organizar em sindicatos. Isso não estava no horizonte, nós éramos proibidos da organização sindical. E como é que a classe trabalhadora, inclusive os funcionários públicos, eles conseguem se organizar e articular a luta sindical que desemboca na CUT, que funda o Partido dos Trabalhadores e que retoma outros partidos de esquerda que estavam na ilegalidade, que passam a atuar e conseguir, né, o seu registro político, tal como o PCdoB, o PCB, foi pela via dos sindicatos por categoria. Então, foi um momento de florescimento, de fortalecimento do sindicato dos assistentes sociais, sindicato dos médicos, dos enfermeiros e das enfermeiras, muitos sindicatos vinculados à indústria, como metalúrgicos, como depois comerciários bancários, era um sindicato muito importante, sindicato dos professores, contanto que não fossem funcionários públicos. A gente tinha um contexto de organização da luta política que passava pela afirmação dessas organizações classistas por categoria profissional. Então, a gente teve o debate da ética, ele ganha esse espaço primeiro do que o espaço das universidades e das academias. A reflexão de um outro projeto ético-político tem um desfecho que está articulado a uma presença do serviço social como um protagonista da luta de classe das classes trabalhadoras, dos assistentes sociais como dirigentes sindicais, dirigentes partidários, dirigentes de organizações dos movimentos populares. E é claro que a universidade ela não ficou apartada desse processo, né? A universidade estava se apropriando da discussão e da crítica do projeto de formação, estava aliando novas diretrizes curriculares que depois foram aprovadas em 82. Então, o início dos anos 80 foi um início em que o marxismo, a aproximação teórica do serviço social com o marxismo, ele se dá com um grau de rigor teórico, de compromisso acadêmico, que a gente inaugura nesse momento da redemocratização da sociedade brasileira e de reascenso da luta social e política dos trabalhadores organizados. O debate da ética ele vem exatamente demarcar, eu também gosto de citar um texto muito importante que foi escrito em 1978 pela professora Luísa Erundina, né, que hoje é uma das deputadas federais mais importantes do nosso país e que foi prefeita em São Paulo e que era professora na PUC de São Paulo, professora do curso de Ética Profissional, onde ela escreve um artigo publicado na revista, no CBCIS, não foi na revista Debates Sociais, foi um dos cadernos de texto do CBCIS, onde ela problematiza que o projeto ético do serviço social é o compromisso com a classe trabalhadora. Ela situa o lugar da ética como o lugar da praxis profissional, que vai permitir que o serviço social construa uma mediação que é indissolúvel entre teoria revolucionária e uma intervenção profissional anticapitalista. Naquele contexto, isso não nos parecia uma aventura, né? Nos parecia uma ousadia. Aquilo era uma necessidade histórica do serviço social da sociedade brasileira e dos povos latino-americanos, né? Enfrentar o imperialismo e construir sociedades soberanas, democráticas, tal como hoje é. Embora com
outras, com outros contextos e outros sujeitos e outros fenômenos a pautar esse processo. Nos anos 70 e 80, do que se tratava era enfrentar o conservadorismo e afirmar o serviço social não só como trabalho, mas afirmar os assistentes sociais e as assistentes sociais como classe trabalhadora e como protagonistas do processo de organização e luta que fomos e que somos, né? Somos porque eu continuo relembrando a todos nós, não há sindicato no Brasil que não tenha assistente social nas suas diretorias, né? Não há movimento social e político que não reconheça e não identifique o serviço social como um militante importante dentro das suas estruturas organizacionais. Então, esse alinhamento do serviço social a um projeto da classe trabalhadora é algo que marcou muito fortemente. Então, esse processo de enfrentamento do conservadorismo e a transformação profunda, um giro de 180 graus aos nossos compromissos e valores que tinham sido afirmados em 73, na revisão do primeiro Código de Ética Oficial, né? Porque o de 63 foi, eu estou falando datas que eu não tenho muita certeza, a gente pode ser 62 ou pode ser 63, mas eu acho que eu juro que eu estou confusa com esses números muito próximos, mas eu acho que é 63, 62 e 73, né? O primeiro Código de Ética da nossa profissão regulamentada, que é no final dos anos 50, veio o Código de 63, o primeiro é de 43, primeiro não, o primeiro nem é considerado um código, né? A gente chama ele do Código Deontológico, que era esse o nome, a profissão não era reconhecida. Há quem diga que ele é o primeiro, há quem diga que ele não era um código, que o primeiro era o de 63. Eu acho que ele é o segundo, de 63. E o de 73 é uma adequação desse que foi elaborado a partir do reconhecimento da nossa profissão. Esses anos 70, que tinha como conjuntura política o terror do Estado, né, a ditadura, o processo de repressão aberta, muitos dos estudantes e militantes do serviço social dos anos 65 e 75, olha só, 47, obrigada, Noemi, é isso aí. Esse movimento que de 65 a 75 é um movimento de afirmação de um serviço social com um projeto conservador, todos nós conhecemos. De 75 para 86, foi que se deu um processo de rearticulação da classe trabalhadora, enfrentando o regime militar, e o serviço social como partícipe desse processo. O que eu destaco nesse giro de enfrentamento do conservadorismo é que em 86 a gente ainda não tinha uma maturação profunda do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teórico, do debate do marxismo dentro da própria ética, que é um campo teórico muito importante da filosofia. E a compreensão e a aproximação do marxismo desde a filosofia, desde os seus grandes filósofos. Filósofos como Sánchez Vázquez, como Dussel, como Karol Kozik, toda a escola de Frankfurt, o próprio Lukács, os latino-americanos, né, os brasileiros, como Leandro Conder e outros filósofos, em Paulo Arantes, a gente, né, teve um conjunto grande de Marilena Chauí, de autores marxistas que eram autores que chegam ao serviço social nos anos 80, simultâneo à conquista que foi a formulação do Código de 86. Quando a gente pega o Código de 86 e lê, a gente sente o pulsar da luta política naquele código, as afirmações e as sentenças contundentes e que tem um caráter programático do serviço social. Um caráter programático de orientação de como o serviço social tem que ser e tem que pensar. Ele tem muitas virtudes e a principal delas é exatamente ser o documento que registra a intenção de ruptura com o conservadorismo.
Só que esse processo teve fôlego, ele tinha um fôlego limitado, havia uma resistência muito grande de adesão a esse código. Esse código ele foi combatido no serviço social com muita veemência por setores que não eram só os setores conservadores, mas setores profissionais que não admitiam aderir ao código cuja programática era tão fortemente vincada num processo de organização política do serviço social como classe trabalhadora. E ele, do ponto de vista do seu fundamento filosófico, ele portava essa característica. Eu não diria um problema. Na época, a gente via que era um problema. Hoje eu vejo que é uma característica dele, talvez até uma virtude. Essa afirmação mais político-filosófica do que ético-política, né? O que eu quero dizer com isso? Que um projeto ético-profissional ele precisa expressar valores. Esses valores, ao serem aderidos, ou ao expressarem um determinado projeto societário, eles não podem ser valores restritos a determinados segmentos ou da corporação ou da própria sociedade. Um código de ética, ele precisa portar valores universais. Ele precisa ter uma pretensão de universalidade. Ele precisa expressar essa universalidade dentro de um projeto de sociedade, que é um projeto que tem posicionamento de classe. Então, a ideia da universalidade na ética não é uma ideia transclassista, que agrade a todos os segmentos e classes sociais. Não existe uma ideia de harmonia entre as classes sociais, como tinha o Código de 73. Nem essa ideia da neutralidade ontológica, uma axiológica, que também tinha no Código de 73, 65, 75. A pretensão da universalidade, o compromisso com a universalidade, ela é um compromisso de afirmação de um projeto de uma sociedade emancipada. O que marca valores universais são os compromissos com a emancipação humana. A emancipação humana é uma categoria filosófica muito importante, né? Ela é portadora de um projeto de sociedade, mas ela é portadora, sobretudo, de um projeto onde se afirma um determinado ser social. Um ser social que ele não é só um ser que trabalha e vende sua força de trabalho, é um ser social livre. Um ser social cunhado numa sociedade libertadora, em relações libertadoras, em relações igualitárias. Ele não é um projeto que esteja historicamente atrelado a um determinado modelo econômico ou uma determinada configuração social. Portar a universalidade significa, então, expressar aquilo que é mais amplo do ponto de vista da nossa condição de ser social. Mais amplo porque está baseado numa sociedade emancipada. Essa noção, então, ela foi decisiva para que a gente percebesse que o Código de 86 ele não ia sedimentar na categoria se ele seguisse portando essa ambiguidade, que era uma ambiguidade de não estar plenamente traduzido a partir de valores filosóficos e éticos, mas que tivesse uma afirmação de um caráter emancipador para todos. Esse giro, que não é um giro, é um aprofundamento. Então, a gente tomou o Código de 86, eu era professora na universidade e eu era em 1990, 91. E a gente estudava o código e a gente ensinava a ética a partir desse código. E o debate com os estudantes já nos provocava essas inquietações, que era perceber que ele não tinha a densidade filosófica necessária para se legitimar
como uma referência para todos os assistentes sociais. E ele não precisava se legitimar para todos como uma imposição normativa, mas ele devia encantar todos. Ele devia permitir que todos. Aí eu vou dizer, não os assistentes sociais, isso é uma tensão, né, presente de início no Código de Ética, que é o debate sobre o pluralismo. A ideia de que todas as perspectivas teóricas, todas as ideologias, então, elas encontram um código que ele é fundamentalmente um código liberal. A ideia não era essa e não é essa. Essa interpretação é a interpretação errada do código, né? O código não é um código liberal, ele é um código profundamente comprometido com uma perspectiva de sociedade anticapitalista e profundamente fundamentado numa ética marxista. Não tem concessão nesse campo. Em que medida ele, então, ele pode ser um elemento aglutinador da nossa profissão, se a nossa profissão não é hegemonicamente marxista? Se a nossa profissão ela ainda é uma profissão, e acho que cada vez mais, que adere a projetos conservadores, e a gente viu desde do processo difícil do golpe contra a presidenta Dilma, que a gente tem segmentos que também se alinham com perspectivas da extrema-direita no serviço social. Né? Também há assistentes sociais fascistas. Eles vão se identificar com o nosso código de ética? Não, jamais. Né? Jamais. E o exercício profissional desses assistentes sociais estará protegido pelo código de ética do assistente social? Não. Se ele trouxer para o interior do exercício profissional a sua ideologia fascista, ele vai infringir uma série de dispositivos do código de ética. Então, o código de ética, a universalidade que ele expressa, essa capacidade dele trazer e pautar valores universais, e quando a gente fala em valores universais, a gente está falando do compromisso com a ampla socialização da riqueza socialmente produzida, ampla socialização da política via direitos democráticos, amplo combate contra qualquer forma de discriminação, um compromisso inegociável com a luta pela igualdade, com a realização da igualdade no espaço do exercício profissional. Então, são valores universais, mas que vão muito além de um pacto liberal, né, de uma concessão liberal a esses valores. Esses valores, eles não são valores cunhados pela burguesia, embora tenha uma literatura filosófica iluminista que identifica a burguesia revolucionária, né, do século XVII com esses valores, mas isso a gente sabe que era da boca para fora. Né? O compromisso com a liberdade, igualdade e fraternidade funcionou como argumento para a aliança da burguesia para poder fazer a luta contra a aristocracia feudal, incorporando demandas dos camponeses e proletários, coisa que ela abandonou assim que ela se tornou classe dominante. Então, é parte do estudo e da reflexão filosófica no marxismo mostrar as conquistas civilizatórias desses valores universais para muito além da modernidade burguesa e para muito além de um projeto exclusivamente democrático e liberal. É esse sentido que fez com que a gente fizesse a proposição e análise da necessidade de reformulação do Código de 86. E esse debate, é preciso que a gente relembre, ele se deu com muita disputa na nossa categoria. O final da década de 80 foi um período onde a gente teve duas chapas de esquerda disputando o Conselho Federal de Serviço Social. Isso era uma coisa muito rara, porque o que se tinha era quase que, né, eleições plebiscitárias da direita e a conquista que a gente conseguiu fazer do voto universal para o Conselho Federal de Serviço Social, que não é uma conquista menor da nossa categoria.
Se vocês pegarem várias profissões, o Conselho Federal ele é eleito por colégios eleitorais, definidos por conselhos regionais. A categoria não vota no Conselho Federal, nem da OAB, nem do Conselho Federal de Medicina, nem do Conselho Federal de Engenharia, nem de muitas profissões prestigiadas. O voto universal foi uma invenção nossa na Lei 8662, que foi apresentada no mesmo processo que desencadeou o Código de 86, só que ela foi encaminhada para o Congresso, acho que em 1984, antes, inclusive, da Constituição de 88. Um outro componente que a gente também considerou muito nesse processo foi que era preciso adequar o Código de Ética do Serviço Social a um novo marco de cidadania que a Constituição Federal de 88 inaugurava. Então, a afirmação das autarquias como locus de organização das profissões, o reconhecimento da autonomia das autarquias frente ao Estado, porque o conjunto Cefes-CREAS existe desde dos anos 50, só que na Constituição anterior a 88, eles integravam a estrutura do Ministério do Trabalho. Essas modificações, elas são modificações que tiveram que ser retrabalhadas em toda a regulamentação do conjunto Cefes-CREAS, inclusive o Código de Ética. Então, veja, a gente consegue aprovar a lei 8662 em 93, no mesmo ano que a gente aprova e passa a vigorar o novo Código de Ética, na esteira de um processo de disputa jurídico-política do novo marco constitucional que 88 inaugurou. Então, os próprios dispositivos do nosso Código de Ética, de trabalhar com proibições, direitos e deveres, atendia a uma estrutura jurídica do próprio direito administrativo que surge em 1988 e que é a base da legitimidade e legalidade do funcionamento da fiscalização do exercício profissional pelo conjunto Cefes-CREAS. Não é algo aleatório, é algo que foi conquistado também em 88. As nossas regulamentações anteriores a 88 nos vinculavam quase como espaço de fiscalização do Ministério do Trabalho. Os conselhos regionais e federal não existiam com a sua autonomia fiscalizatória. Eles não existiam com a sua capacidade de organização própria, soberana. O Fórum do Conjunto Cefes-CREAS, que é o fórum deliberativo máximo da nossa categoria, não existia. Isso tudo estava no mesmo contexto de transformação e de luta contra o conservadorismo e de construção das diretrizes do nosso projeto ético-político, que tinha a afirmação de um projeto de sociedade da classe trabalhadora, né? De luta radicalmente democrática, enfrentando o conservadorismo. Então, vejam, a transformação do Código de 86 para 93, ela também é uma transformação exigida pelas transformações da sociedade brasileira, que colocavam a oportunidade para a nossa categoria investir num locus organizativo próprio, mesmo considerando um outro processo que era muito importante daquela conjuntura, que já era a crise dos sindicatos por categoria. Os sindicatos por categoria, organizados por assistentes sociais, médicos, professores, advogados, entrou em um processo de revisão e de reformulação com a liberdade sindical. Os nossos sindicatos, proibidos ao longo dos anos 60 e 70 pela ditadura, dos funcionários públicos, dos professores federais, vinculados às universidades federais, eles passam a poder acontecer e existir nos anos 90. Então, aquele sindicato por categoria, ele também perde um pouco o sentido, porque a própria Central Única dos Trabalhadores passa a tirar a diretriz de luta da organização por ramo do mundo do trabalho. Então, eram os sindicatos funcionários, dos professores das universidades, dos professores do ensino médio, os sindicatos de vários ramos, e não por corporação profissional.
Então, veja, a necessidade de politizar, de radicalizar o processo de organização no interior do conjunto Cefes-CRES, ele vai acontecer no final dos anos 80 e início dos anos 90. Nessa conjuntura, meu Deus, está caindo o mundo aqui. Peraí, deixa eu fechar aqui a janela. Não sei se vocês estão ouvindo, tem uma chuva torrencial aqui em Floripa. É a chuva que estava no Rio Grande do Sul, está chegando aqui. Esse processo de organização e de percepção do conjunto Cefes-CRES como um locus importante da organização política colocou então, vocês estão no seco aí, né, Maristela? Exigiu de nós um processo de reflexão, né? De reflexão e de proposição de um outro grupo político muito alinhado a partido e a sindicato, que foi disputar, então, as eleições em 1990, 89 e 90. O grupo que estava lá era um grupo misto, né? Não era uma chapa exclusivamente vinculada a segmentos de esquerda, era um grupo composto, mas foi o grupo que deu início a esses grandes processos de alteração da nossa lei de regulamentação, o Código de 86, mas essa perspectiva estava em crise e ela precisava encontrar um outro projeto. E em 90 elege-se, então, um outro grupo político em que a revisão do Código 86 foi uma plataforma da categoria. O grupo que se elege com este compromisso de rever o código. Tanto é que a presidente desse grupo, a professora Marlise Vinagre Silva, ela assumiu a gestão em 1990, e em 91 e 92 desenvolveu dentro do CBAs um espaço privilegiado de reflexão sobre a ética. Ela organizou o conjunto Cefes-CRES dessa gestão, 90-93, organizou 2 seminários nacionais de ética que aconteceram na PUC de São Paulo, onde foram chamados muitos filósofos e especialistas para conversar conosco e debater sobre a ética. Então, foi feito todo um movimento político que foi chancelado pela nossa categoria no próprio processo eleitoral em 1990. É esse grupo que depois vai desencadear e formar a Comissão Nacional, que ela foi composta, né, por professores de ética, e pelo professor Zé Paulo Neto, que era o nosso orientador. Eu era orientanda do Zé Paulo, a Lúcia era orientanda do Zé Paulo, e éramos professoras de ética. A Mione, professora de ética na UERJ, eu era professora de ética na UFRJ, a Lúcia Barroco, que deu a primeira aula aqui com vocês, era professora na PUC, e a professora Marlise e o professor Zé Paulo Neto, com esse desafio de atravessar o país e conversar em cada CRES. A gente foi em todos os estados para refletir sobre o Código de 86 e ir encaminhando um documento que sedimentasse aquilo que a gente identificava como fundamental para a revisão do Código. É preciso que a gente relembre que esse processo foi um processo exaustivo e profundamente participativo. A gente estava lembrando numa atividade que o Cefes fez com a Comissão Nacional, que foi antes da posse da atual diretoria, com a presidente anterior, com a professora Beth Borges. Ela reuniu a gente para trocar as memórias desse período, e a gente lembrando que nessa época não tinha computador, né? Não tinha internet, nem o fax era acessível. E a gente ia com documentos e escrevia à mão as contribuições, a gente vivia com papeleta, papelzinho, grampeada no papel, que a gente ia nos estados e recolhia, a comissão viajava o tempo inteiro, recolhendo reflexões, a gente produzia documento base, a gente fazia uma rodada, 2 meses, os CREs liam aquele documento, faziam propostas, a gente ia lá, os CREs e a categoria, porque os CREs faziam suas assembleias, faziam seus seminários estaduais, faziam seus fóruns locais para pensar o código de ética, pensar o exercício profissional. Então, o Código de 93, ele é produto de uma caminhada muito grande, que não começa em 92 com a Comissão Nacional, ele não começa
Ele, ele é um processo que vem ao longo de toda a luta da categoria de enfrentamento do conservadorismo e da necessidade de afirmar um campo profissional com uma densidade teórico-filosófica inédita do ponto de vista dos nossos códigos. A gente, quando identifica que ele tem 30 anos de vigência, a gente já identifica que essa longevidade ela expressa não uma complexidade do código. O código, eu considero o código um documento simples, acessível, um documento que todos os estudantes que leem são capazes de absorver e entender por conta própria. Ele é autoexplicativo, ele não é um código atravessado por minúcias filosóficas, ele é um código claro. Esse era o esforço da gente de traduzir de uma maneira fácil do nosso cotidiano valores e compromissos que eram muito preciosos para a afirmação da adesão do serviço social a um projeto de sociedade. Então, eu vejo o nosso código não como um código exclusivo da nossa profissão, mas um código da nossa profissão que se vincula a um projeto. Daqui vai chegar. Se vincula ao projeto de emancipação política dos trabalhadores do mundo inteiro, né? Esse é o sentido que a gente tem um vídeo aí, né, do reencontro. Então, eu estou falando muito, eu estou até preocupada com o tempo. Deixa eu ver aqui, vocês estão marcando para mim, né? Tô sim, professora. Na hora que tiver faltando 10 minutinhos, eu te aviso. Quanto tempo passou, Thaís? Você começou por volta das 19h15, tem 45 minutos. Ui, caramba, eu ainda estou no segundo ponto. Olha como é que eu sou, gente, pelo amor de Deus. Eu vou aqui avançar, então, para esse momento que já é disso que vocês pediram para eu tratar também, que significa os princípios fundamentais do código, né? E a materialização dele no trabalho profissional. A gente tem, né, na construção do código, vocês conhecem profundamente, 11 princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais, eles integram uma totalidade. É muito difícil a gente pegar um princípio e esgotá-lo em recomendações normativas que integram o código de ética, né? Então, é preciso que a gente olhe para esses princípios como integrantes desse projeto que a gente apresenta na introdução do código. A introdução do código, ele é a síntese do documento que rodou, que ele tinha 30, 40, ele chegou a ter 60 páginas, o documento base do código. Porque a gente todo mundo construía um pedacinho e ia acrescentando. O nosso trabalho como Comissão Nacional era extrair, né, do volume de contribuições que vinham de todo canto, aquilo que articulava e dava densidade ao eixo fundamental do nosso código, que era afirmar o processo, né, o projeto ético-político do serviço social a partir da realidade da própria profissão. Então, quando a gente pega a introdução do código, diz que se constituía, né, a partir da ruptura com o conservadorismo, um projeto profissional que, vinculado a um projeto social radicalmente democrático, redimensionava a inserção do serviço social na vida brasileira, compromissando com os interesses históricos da massa da população trabalhadora. Isso que está na introdução do nosso código, lá no, deixa eu ver, quarto parágrafo, sintetiza essa trajetória, né? Do que se tratava não era de regredir a um código de ética liberal ou um código de ética transclassista. Do que se tratava era vincular o serviço social de uma maneira mais clara, de uma maneira mais densa, a um projeto radicalmente democrático que se alinhava ali naquilo que a gente identificava nos anos 90, que era a derrota da ditadura. Tá certo que a gente não derrotou a ditadura, tá certo que os anos 90 foram anos terríveis do ponto de vista da luta social e política, tá certo que o neoliberalismo arrebentou com boa parte das conquistas sociais que a gente consagrou em 88, mas o nosso código de ética resistiu.
E ele resiste, porque ele não é um código que está vincado a um movimento conjuntural, como era o de 86. Ele tá vincado a esse projeto histórico da classe trabalhadora. E quando a gente fala de um projeto histórico, a gente está falando de um projeto da classe trabalhadora entendida como protagonista da emancipação humana, né? E do enfrentamento e superação da sociedade capitalista e da dominação de classe, etnia, raça, gênero, orientação sexual e todas as outras é, dimensões do ser social que a gente possa expressar. Essa sociedade que a gente reivindica, que a gente quer construir, essa sociedade emancipada, ela é o fundamento dos princípios fundamentais, né? Fundamento dos princípios fundamentais. Ela é o substrato dos princípios fundamentais que estão colocados, né, no nosso código de ética. Por isso que ele parte daquilo que a gente considera mais amplo ou mais universal, ou o valor central da sociabilidade humana, que é o compromisso com a liberdade. Esse é o valor ético central. A liberdade, ela não é uma categoria burguesa ou moderna, ela integra um projeto de emancipação humana dos povos que lutam por igualdade. E ela é parte da essência humana, ela é parte das nossas necessidades humanas. Então, o nosso código ele afirma a liberdade como valor ético central e ele qualifica essa liberdade. Qualifica a liberdade para além da sua expressão exclusivamente liberal ou política, né? Então, associada a essa dimensão da sociabilidade humana ou da essência humana, a gente tem as demandas políticas que vinculam e que traduzem essa liberdade na praxis, né, humana revolucionária, que é autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Essa categoria dos indivíduos sociais é uma categoria muito importante na filosofia marxista, porque ela remete a uma dimensão do ser social que é o indivíduo, né? Em algo que, na crítica mais do senso comum ao debate sobre classe ou a leitura do marxismo, entende que o marxismo é uma perspectiva teórica baseada exclusivamente nas classes sociais, incapazes de permitir que a gente identifique o indivíduo e nem identifique, muito menos que trabalhe com ele. Essa é uma leitura do senso comum, uma crítica do senso comum muito mal feita, né? O marxismo ele é a perspectiva filosófica que tem as ferramentas categoriais e analíticas mais amplas para entender aquilo que de fato é o indivíduo, para além da sua expressão burguesa e liberal, o indivíduo como expressão da própria sociabilidade humana. Que essa categoria de indivíduo social é muito preciosa para rememorar o lugar, então, da dimensão subjetiva, da dimensão ético-política de todos os sujeitos históricos. E aí a gente tem os outros princípios. Na recomendação que me foi feita, de sugerir material de leitura para vocês, eu incluí um texto que eu escrevi com a Mione, quando a gente estava no Cefes. Esse texto foi escrito na segunda gestão da gente, 96, 97. Você botou um soco. É um texto que chama. Eu não decoro nem o nome dos meus artigos, gente. Olha só. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Uma nova ética profissional, deixa eu ver. Gente, cadê? Eu até marquei, juro, mas não estou achando. Cadê, gente, o artigo da gente? Será que não está nesse livro? Espera aí que eu vou olhar no sumário. Vocês sabem, né? Vocês pegaram. Quer que fala, Bea? Pode falar, Cláudio, vou achar. Está Então perdido. tá. Cadê, Cláudio? Nova ética profissional, praxis e princípios, né? O Cláudio botou para vocês, né? E eu tô com a edição velhinha.
Mas eu tenho essa também, mas eu gosto dessa daqui. Esse texto que a gente escreveu foi quase que um texto de encomenda, porque uma das coisas que aconteceu na vida da gente muito boa nesse período foi publicar, né, aprovar o código, que foi um momento assim de celebração linda. Foi, vocês imaginem, Bahia, Salvador, em 1993, não tinha lugar melhor do mundo para a gente discutir ética. Olha, começou o ano da Timbalada, Daniela Mercury, a gente saía das assembleias do Conjunto Cefés-Cres e direto para o Candial. Foi uma maravilha, foi uma inspiração de todos os orixás divinos, de tudo que tinha do melhor da música brasileira que surgia naquele período, da cultura, da arte e das nossas capacidades de construir consenso, porque a gente brigou pra caramba. Deus o livre, foram 15, foram Cefés-Cres que durou quase 10 dias, porque a gente leu, aprovou palavra por palavra do Código de Ética, né? E depois a gente tinha que fazer a versão final e tudo isso sem computador, tá, gente? Tudo isso na época que o computador era um luxo tremendo. E a Bahia, nossa, a Bahia é tudo. Eu considero sucesso, parte do êxito do nosso código ter sido feito em Salvador, aprovado em Salvador. Né? Não é, em fevereiro, tá, gente? Foi fevereiro, em Salvador. Olha que isso, né? Então, esse período, ele era de 93 até 99, que foi o período que a gente ficou nas duas gestões do Conjunto Cefés-Cres, a gente teve uma outra andança por esse país, que era debater o novo código. Né? Então, a gente tinha muitos compromissos, muitas atividades, e a gente produziu um material de divulgação do código que era buscar no código de ética a tradução dos princípios fundamentais. E a gente trabalhou com esse material e a gente ia lendo o que a democracia, o que diz a democracia dentro do código, o que tem a ver a questão do combate à discriminação e todos os outros princípios. Como é que o pluralismo ele está pensado no exercício profissional, né? Esse tema tão complexo, né? Tão mal compreendido. O tema da equidade e da justiça, que também muitos intérpretes consideram que são referências liberais, e não são. Né? Estão nesse horizonte dos valores universais. Que sociedade emancipada pode ser uma sociedade que não seja baseada na justiça social, ou na equidade, né? Ou na igualdade. Então, não são valores liberais, são valores que estão pensados nessa sociedade emancipada, que vão sustentar uma sociedade sem classe, sem exploração, sem dominação. Né? Esse é o sentido do nosso código. E ele tem sentido no cotidiano. Esse era o esforço da gente. O texto que eu escrevi com a Mione foi parte dessa caminhada que a gente aprendeu junto, no diálogo com os assistentes sociais da base, que a gente ia apresentar o código e dialogar sobre ele, sobre aquilo que cada princípio era preciso a gente explicar melhor. Né? Então, o texto que a gente escreveu, que se vocês quiserem discutir alguma passagem dele, alguma parte dele, a gente pode agora no debate aprofundar, mas ele tem esse caráter, né? E é interessante, eu vou concluir, eu acho que eu tenho só 5 minutos, Thaís, como é que está meu tempo? Isso mesmo, professora, 5 minutos. É porque, como está muito bom, eu fiquei calada. Eu vou falando, olha, gente, eu escrevi outra coisa completamente diferente, mas tudo bem. O Cláudio já sabe, né, Cláudio, que eu preparo as coisas só para abandonar depois, para começar a fazer totalmente diferente. Mas no texto que eu preparei, ele estava tudo divididinho os tempos. Mas eu queria falar, então, assim, a partir dos princípios fundamentais, dessa estrutura que a gente construiu, a gente tem dentro do código essa tríade, né, do que é obrigação nossa. O que a gente não pode abrir mão, que são os deveres. E a gente construiu os capítulos do código a partir das relações profissionais, né? Da relação com os usuários, relações com a sociedade, as relações com a justiça, a relação entre os assistentes sociais, a relação com o empregador. Então, o único capítulo que não tem direito do assistente social é na relação com o usuário, onde a gente tem proibições e obrigações. Né? Os usuários não devem nada para nós.
Nós é que temos responsabilidades e compromissos nessa relação profissional. E o compromisso mais lindo que abre o nosso projeto ético-político é o compromisso com o combate ao autoritarismo, né? O combate a qualquer a transformação da relação profissional num exercício de poder que a gente sabe que é próprio da estrutura da divisão sociotécnica do trabalho. E quando a gente assume esse compromisso com a horizontalidade, com o pleno e amplo respeito à autonomia da população, a gente subverte aquilo que é um campo profissional orientado pelas organizações capitalistas, pelo Estado capitalista, pelo mundo, né, baseado no antagonismo entre capital e trabalho. Então, é uma grande revolução do cotidiano não exercer o nosso poder de forma autoritária. E direcionar o nosso poder para aquilo que é fundamental, que é a ampliação do acesso aos direitos sociais, que é a luta pela democratização das organizações que a gente está vinculada e que é, finalmente, aquilo que eu vou concluir aqui a minha intervenção, chamando atenção para o texto também que a gente colocou ali para vocês criticarem à vontade, colocarem, né, as questões, que é o texto que a gente escreveu mais recentemente, foi em plena pandemia, e foi um texto que eu escrevi junto com dois orientandos meus. Um já é a professora Cristiane Sabino, professora Cristiane Luísa Sabino de Souza, que é aqui de Minas Gerais. Aqui, eu me considero aqui Minas, porque eu sou parte de Minas também, né? Minha família, por parte de mãe, é toda ela mineira, da região de Ubá, né? Ali, pertinho de Juiz de Fora. Ela disse que Eu sou mineira dali, Brás Pires, Senador Firmino, Rio Pomba, todo mundo ali, Juiz de Fora, Ubá, aquele lugarzinho ali, aquele triângulozinho ali. E a professora Cristiane, que é a professora do nosso curso, agora a gente escreveu esse texto, o trabalho dela é um trabalho que eu considero continuidade de um conjunto de reflexões importantes que a gente desencadeou já no século XXI. Né? Porque eu considero que os primeiros 10 anos do Código foram anos de disputa, se o Código ia resistir ou não ao conservadorismo. Existia muita crítica à esquerda e à direita, a gente fez algumas adequações. Quando a gente escreveu o Código em 93, a gente errou em algumas terminologias, como a gente colocou orientação sexual, não, opção sexual, e está errado, né? Então, isso foi revisto e corrigido. Os primeiros 10 anos foram anos de disputa mesmo, se o código ia ser ou não legitimado pela profissão. E eu considero que esse processo, né, de adesão ao código é um processo inesgotável, porque cada assistente social que pega o seu diploma vai construir uma relação pessoal com o código. Então, a gente não tem um processo histórico para a gente dizer, bom, o código ele está, né, ele está consagrado da nossa profissão. Não, ele é um código que ele é matéria, ele tem que ser matéria de crítica e de revisão permanente do serviço social e da sua relação com a sociedade. Porque o código ele é isso, ele é uma carta de compromissos. Ele é uma programática política, ético-política do serviço social. E a gente tem que olhar para a nossa profissão o tempo todo para dizer se a gente está sendo coerente ou não com esses compromissos. Ou se esses compromissos são ou não adequados e eles realmente nos inspiram e nos iluminam para o exercício profissional. Eles exercem aquilo que a ética tem que ser, que é estabelecer a razão. Né? Estabelecer um fundamento teórico-filosófico para um processo de intervenção que tem uma relação tensa do mundo, posta pelo mundo do trabalho. Toda profissão de nível superior, especializada, né, na alta hierarquia da divisão sociotécnica do trabalho, é uma profissão que ela testa o senso comum, ela é atravessada pelo senso comum, pela perspectiva, né, mais colada na empiria dos fenômenos sociais, com uma perspectiva teórica mais densa, mais crítica, dialética, materialista, histórica. O código de ética está nesse terreno, esse terreno que é um terreno em ebulição, é um terreno
a gente não está no olho do furacão, nem dentro do vulcão, mas a gente está na beiradinha da placa tectônica, né? Do antagonismo entre capital e trabalho e nas fricções que o conservadorismo traz para o espaço profissional permanentemente, pela disputa da luta de classes. Então, a gente tem que olhar para o código de ética com essa capacidade de crítica. E o texto que a gente trabalha, a reflexão que a gente tem feito nos últimos, então, 20 anos, né, é para pensar particularidades da experiência ou da formação sócio-histórica brasileira, para olhar não só o serviço social, mas pensar a sociedade brasileira, as classes sociais e os determinantes sócio-históricos que vão conformar a luta de classe contemporaneamente. Então, a gente olha as transformações do capitalismo contemporâneo, pensa na movimentação das classes sociais e busca os determinantes históricos fundamentais da particularidade da sociedade brasileira. Eu estou falando do meu percurso teórico particular, né? De como eu voltei para estudar a América Latina e como a gente passou a pensar a particularidade do capitalismo dependente e da superexploração do trabalho como fundamentos né, do processo de extração de valor na sociedade brasileira e fomos entender uma dimensão que é constitutiva da nossa conformação como ser social latino-americano, que é o racismo. Né? Então, a gente já falou em 93, na luta contra a transfobia, contra o capacitismo, contra o racismo, combate ao preconceito, contra a homofobia, tudo isso está no Código de 93. Mas a gente precisa estudar sobre isso, porque não basta afirmá-lo do ponto de vista ético-político. O trabalho social, a gente fez um artigo pensando no serviço social disciplinarmente, mas também em todos os trabalhadores sociais, ele tem que se vincular a outras lutas mais amplas. Ele não pode, o código de ética ele só se realiza na nossa inserção como classe trabalhadora. A luta antirracista hoje é uma luta fundamental para o enfrentamento dos antagonismos de classe. Ela não é, e é isso que o texto traz a partir das reflexões que a Cris produziu no seu doutorado, que o outro autor também, que é outro Cris, são dois Cristianos, é a Cristiane de Souza e o Cristiano Mariotto, que é um doutorado, está fazendo doutorado ainda no nosso programa, e ele é um assistente social indígena. Hoje ele está em Brasília, trabalhando junto com a Sônia Guajajara, mas trazer o tema, né, da questão indígena, da questão étnico-racial e da luta antirracista como componentes de uma agenda de implementação do Código de Ética, para além daquilo que o exercício profissional coloca imediatamente. Porque o serviço social, ele não vai... o projeto ético-político do serviço social, ele não se esgota na nossa profissão. Ele é um projeto da sociedade brasileira que a gente se vincula, se filia como classe trabalhadora. Então, esse é um percurso que eu imagino que seja muito importante para pensar a ética contemporaneamente, para a gente aprofundar a aderência ao Código de Ética, as contradições que a validade do Código de Ética coloca nesse largo período de 30 anos de vigência do nosso Código de Ética e do nosso projeto ético-político.